E um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense e aquela pessoa que é responsável por este local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este aqui é o segundo conteúdo do dia, o Almoço com o TF. Logo cedo, às 3 da manhã, já tive aqui o giro de notícias, onde trouxe uma informação em primeira mão a respeito do nosso querido Canu, o zagueiro botafoguense, em que o clube de General Severiano ele aceita só um valor mínimo de 18 milhões de reais para esta negociação. Entenda tudo sobre isso, o vídeo estará passando aqui nos cards, vocês podem assistir ou esperar acabar o vídeo, que é melhor ainda, por causa da retenção, e quanto mais retenção, melhor para o canal. Vocês podem assistir aqui, ó, ou aqui, nos vídeos relacionados. Além disso, tem vídeos novos lá no Fala Muito TF, meu segundo canal aqui no YouTube. Tá crescendo, tá chegando ali a números bem bacanas. Continuem acompanhando, porque eu tenho certeza que cada dia que passa, mais conteúdos serão feitos para vocês. O vídeo de ontem, jogadores, ó, mamados. E hoje um vídeo bem bacana, com os piores goleiros dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro. Espero que vocês curtam esses dois conteúdos lá no Fala Muito TF. Nesse vídeo, vou falar um pouquinho sobre o quê? Primeiro, a barca do Botafogo poderá ter novos integrantes até o final do Campeonato Brasileiro. Vou falar dos jogadores ali que estão na Berlinda e podem sair de General Severiano, do estádio Newton Santos, podem zarpar do Botafogo. E além disso, o Flamengo pensou nele ano passado, que tá certo, tem que pensar em você em primeiro lugar. E devido a isso, ferrou os seus co-irmãos aqui no futebol carioca. E o prejuízo é milionário para Botafogo, Fluminense e Vasco. Isso a gente vai falar um pouquinho e vou tentar achar ali os números para vocês. Mas fortaleçam aqui o canal com aquele like maroto, inscrevam-se, compartilhem e mandem aí em seus grupos do WhatsApp. Começo falando sobre a barca. O Globoesporte.com trouxe ali uma informação que já não é nenhuma novidade, que o Cícero deve sair do Botafogo ao final do Campeonato Brasileiro. O Túlio Lustosa conseguiu ajustar ali a saída do atleta e ele não deverá permanecer no Glorioso. Além disso, o Salomão Kalou já está ali começando as conversas. Do César já tem procurado pessoas próximas ao jogador marfinense, o Marcos Leite também, o próprio atleta, para negociar uma rescisão amigável e o Kalou buscar um novo caminho para a sua carreira. O contrato do jogador marfinense vai até o final de 2021 e uma informação que eu trouxe aqui também em primeira mão aqui no canal é que tem ali a única salvaguardas do contrato desse jogador era qual? Que no final do Campeonato Brasileiro ele poderia pedir para sair do Botafogo, mas não tinha a via de mão dupla, que seria o Glorioso pedir para rescindir com esse atleta. E agora depende de uma boa vontade do maior salário do elenco para ele ficar fora do alvinegro. Além disso, outras situações estão sendo ali avaliadas e jogadores que têm contrato, poderão sair, como é o caso do jogador do Bruno Nazário. Bruno Nazário tem algumas sondagens de equipes do futebol brasileiro e a tendência é que ele também saia. Além de Kevin, que o Botafogo muito provavelmente não vai ficar com esse atleta. Ele tem contrato, porém existe uma cláusula de rescisão que ele vai poder ali sair no final do Campeonato Brasileiro. Além de outros jogadores, como Luiz Otávio e outros atletas, poderão fazer parte desta próxima barca do Botafogo depois do Campeonato Nacional. A situação ali de alguns atletas como Guilherme Santos, elas continuam sendo avaliadas pela diretoria do Glorioso para saber se ele vai ficar ou não ao final do Campeonato Nacional. Mas são muitos jogadores que muito provavelmente sairão nessa barca, além daqueles que o Alvinegro quer negociar, no caso de Matheus Babi, que tem um clima hoje meio que complicado com o torcedor devido aos vídeos, né, as imagens de baladas, as histórias de baladas desse atleta, Marcelo Benevenuto, que se queimou muito na reta final do Campeonato Brasileiro, e são jogadores que o Botafogo também quer se livrar, já se livrou do Pedro Raul, tem as situações dos goleiros também, e ele espera resolver isso até o começo da próxima temporada. Lembrando que a partir do mês que vem a situação dos pagamentos salariais ali pelo Sindiclube, ela pode ficar um pouco mais complicada. E com isso o Botafogo vai ter que usar os recursos que vai receber ali das vendas de jogadores. Por exemplo, agora essa negociação do Pedro Raul, ela poderá ser importantíssima para que o clube consiga quitar os vencimentos dos atletas. Mudamos de assunto, vou falar um pouquinho sobre o Campeonato Carioca, que está para começar agora no comecinho de março, porém a parte financeira é o que pega. O que acontece? Isso aqui eu já falei algumas vezes no canal, mas é bom repetir.
As equipes grandes do Rio, elas tinham um valor de campeonato carioca que elas recebiam de aproximadamente 18 milhões de reais por ano. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Todas recebiam de maneiras iguais. Porém, em 2020 acabou o contrato do Flamengo com a Globo, um contrato que não foi renovado pelo ex-presidente Bandeira de Melo. E com o Rodolfo Landim, o que aconteceu? O Flamengo tentou ganhar muito mais. O rubro-negro queria receber aproximadamente 5 milhões por jogo do Campeonato Carioca, que daria ali aproximadamente, somando Taça Guanabara, Taça Rio e finais, mais ou menos 50 milhões, um valor muito superior aos seus rivais. A Globo chegou à época a bater ali um valor de 28 milhões para que o Flamengo recebesse, ainda um valor superior aos seus rivais. Porque o Flamengo queria o quê? Ele achava que no pay-per-view ele receber Botafogo, Vasco e Fluminense era ruim, porque eles teoricamente têm mais torcedores e etc. Ok, essa era uma justificativa plausível do rubro-negro. Mas a partir do momento que o Flamengo não conseguiu renovar, ele buscou o apoio do governo federal, Jair Bolsonaro, que é um grande rival da Rede Globo de televisão, e conseguiu que a MP 984 ela saísse. A MP 984 saiu e o Flamengo tinha o direito do quê? Os jogos em que ele era mandante poderia colocar os jogos. O Flamengo fez isso no Campeonato Carioca e automaticamente a Globo rescindiu o contrato. Rescindiu, foi por de repente pode rolar uma batalha judicial, mas ela fez um acordo com Fluminense, Botafogo e Vasco para que um valor de 15 milhões de reais fossem pagos no final do ano. Esse valor foi pago e a partir daí o Campeonato Carioca ficou sem nenhuma TV. Nisso a Globo voltou à carga para querer a competição, porém com valor muito menor. Segundo hoje, no blog do Rodrigo Capello, do site Globoesporte.com, a Globo chegou a oferecer até 45 milhões para as equipes, um valor menos da metade do que era pago até o ano passado para o Campeonato Carioca. E as equipes não aceitaram. Elas preferiram conversar com o SBT e também com a Record, que acabou finalizando. O Canal Paulista fechou com os clubes do Rio, com a Ferdi, por 11 milhões de reais. E esse valor será dividido para todos. Então você pega aí, são 11 equipes no futebol carioca, mais 12 equipes no Campeonato Carioca, etc. As grandes equipes vão receber um montante maior, mas coloque aí no patamar financeiro, muito menos do que as equipes recebiam sozinhas. O valor que era pago pelo Campeonato Carioca era muito bom mesmo, até mesmo comparado com o Campeonato Brasileiro. O Botafogo recebia aproximadamente 1 milhão de reais por jogo. Poderia dar prejuízo ou não, mas era um valor que entrava bem nos cofres alvinegros. Agora, com a possibilidade do pay-per-view que vai ter do Campeonato Estadual, que existe ali o sonho de quem está comandando as negociações, esse valor bater 30 milhões, e você consegue aumentar o montante, eu duvido muito que alguma equipe consiga faturar mais do que 5 ou 6 milhões de reais dentro do Campeonato Estadual. Isso mostra o quê? Se a diferença das equipes para o Flamengo financeiramente já era grande, aumentou mais ainda. Principalmente a do Botafogo, porque neste ano o Glorioso não terá cotas de TV para o Campeonato Nacional. E isso vai dar uma desigualdade financeira para o seu principal rival aqui do Rio, muito maior do que já é. Se o Vasco cair para a segunda divisão, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Botafogo. O desnível financeiro também será muito maior, porque, relembro, na Série B, as equipes ou elas escolhem para ganharem ali 8 milhões fixo ou pegarem o valor que é dado pelo pay-per-view. A atitude do Flamengo desnivelou mais ainda o futebol estadual. O futebol carioca, que já está cada dia que passa mais longe dos outros aqui no Brasil, você agora tem um campeonato estadual nivelado talvez financeiramente. Se isso tudo não der certo, se essa jogada você está vendendo a TV aberta para a Record, você tentar vender o pay-per-view através ali da Sky, Net e Vivo e também das plataformas de streaming, se isso não der certo, não der um valor muito grande, o campeonato carioca está fadado realmente a acabar. E porque não vai valer a pena financeiramente. Quem vai querer jogar uma competição que já é deficitária por si só se ela não pagar bem? Acabou, realmente. Torcer que
eu faço a pergunta para vocês, até mudar de pensamento, fazer uma coisa, pensei em outra aqui no final do vídeo. Vocês vão pagar uma plataforma para 3 meses de campeonato carioca, de aproximadamente, deve ficar ali entre R$ 39 e R$ 59, 49, esse é o valor previsto para o pay-per-view do campeonato carioca? Eu vou ter que pagar, porque eu trabalho com jornalismo, então tenho que ter isso aqui na minha TV. Mas uma pessoa que não tem esta obrigação vai pagar? É complicado. Então comentem aí o que vocês acharam dessas informações todas, primeiro da Barca e depois agora também das equipes do futebol carioca estarem cada dia mais defasadas com o seu principal rival. O Flamengo pensou nele e fez certo, não fez errado. Pensou nele, tem que pensar nele sim. Acho que não tem que pensar nos outros não. E o Botafogo, se tivesse na situação do Flamengo, se pensasse nos outros, não pensasse nele, eu iria criticar. Então é isso. Forte abraço, fiquem com Deus, estamos juntos e até mais tarde com Noite Alvinegra. Fui.